Vamos lá então para mais um Trocando Ideias. Pastor Hernandes, como é que vai? Melhor hoje do que ontem. Que coisa boa. Animado. Assim que é bom, sempre melhorando. Sempre melhorando. Pois bem, Pastor Hernandes, a gente tem 3 perguntas aqui. Uma Pois delas inédita, muito interessante. Eu convido você que continue com a gente aqui, tá bom? E se você tem pergunta aí na sua casa, manda para nós. trocandoideias@lpc.org.br ou faça isso aqui embaixo nos comentários do vídeo, certo? Eu começo o programa de hoje com a pergunta da Clara Menezes. O divórcio é uma realidade crescente no Brasil e até dentro das igrejas. Como entender esse assunto à luz da Bíblia? Esse é um assunto recorrente, né, Tiago? Pois é. Recorrente aqui. E aumenta, de fato, a cada dia o índice de divórcio. Parece-me que a nossa geração perdeu musculatura. A nossa geração, chamada até por alguns de forma jocosa, de geração Nutella, parece que não sabe enfrentar a crise. As pessoas trocam de cônjuge como trocam de roupa. De vez em quando você escuta aí artistas do mundo esportivo que já passou pelo 4º, 5º, 6º, 7º divórcio e apresenta isso como se fosse um troféu. E eu escrevi um livro sobre esse assunto, Tiago, no ano 2001, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. E algumas estatísticas me espantaram naquela época. Por exemplo, as maiores vítimas do divórcio não são os cônjuges, mas os filhos. Para alguns filhos, o divórcio dos pais foi mais traumático do que a morte de um dos pais. Segundo a estatística, é que 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, 70%, depois de 10 anos, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Ou seja, a solução não é trocar de cônjuge diante de uma crise, mas ter a habilidade de enfrentar crises, superar crises e resolver tensões. Casamento é entre duas pessoas pecadoras. Casamento é a união entre duas pessoas diferentes. Casamento é um mistério, diz a Bíblia, que carece de investimento, de cuidado, de atenção, de amor, de elogio, de romantismo, de bondade, de paciência, de perdão. Sem isso não tem casamento. Então, quando foi feita a pergunta para Jesus, é lícito ao marido repudiar seu marido por qualquer... É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta era sobre divórcio. A resposta de Jesus não é sobre divórcio. Não tem deslido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e por isso disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus uniu não separa o homem. Jesus responde, pergunta de divórcio sobre casamento. As pessoas querem falar mais de divórcio do que casamento, porque não entendem casamento, divorciam demais. Se investissem mais no casamento, teríamos menos divórcio. Eu me lembro, falando na questão da geração Nutella, eu me lembro muito do Zygmunt Bauman, sobre a modernidade líquida, sobre o amor líquido, né? Uhum. E que antigamente a gente consertava as coisas eletrodomésticos, hoje em dia a gente descarta e a gente está fazendo isso com os relacionamentos também. Exatamente. Antes de sair dessa pergunta, o senhor indicaria para a Clara e para o pessoal de casa alguma literatura, algum livro, pode ser seu ou não, sobre casamento? Olha, eu trato desse assunto no meu livro Casados e Felizes também. Esse do divórcio eu acho interessante porque há dúvidas também, em algumas igrejas, por exemplo, pregam isso, que uma pessoa divorciada nunca pode casar de novo, e sentencia a pessoa, às vezes, que é inocente na situação, a permanecer sozinha e com os riscos de uma permanência sozinha. Então, eu acho que esse livro pode ser esclarecedor. Tem tanta coisa boa hoje sobre o assunto, né? Eu acho que o portfólio das editoras, nenhum assunto é mais veiculado do que assunto sobre família. Pois é. Mas para você que acompanha o Reverendo Hernandes, Casados e Felizes, então fica aqui a nossa dica. Nós temos agora aquele momento que você precisa de um aconselhamento bíblico, de uma orientação espiritual, e de repente você sabe que um psicólogo não tem esse recurso espiritual que um pastor tem.
Portanto, a gente recorre agora ao gabinete pastoral com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Olá, pastor. Cerca de 2 anos atrás, eu descobri, mexendo no celular do meu marido e no extrato do banco, que ele fez pagamentos em motéis mais de uma vez. A desculpa dele é que ele levou pessoas, amigos dele lá. Eu não consigo acreditar nessa história e sofro com essa negativa dele em assumir que traiu diante dessas evidências. Na época, ele estava afastado de Deus e da igreja. Admite sim que fez muitas coisas erradas, como drogas e bebidas, mas nega veementemente que me traiu. Resumindo, eu decidi perdoar, afinal, são mais de 25 anos de casamento. Hoje ele se voltou para Jesus, vive para a família, demonstra arrependimento nas atitudes, mas eu vivo preso ao passado e sofro pelo fato de não ter tido respostas para as minhas dúvidas. E eu pergunto, o que vale mais para Deus, as atitudes dele mudadas ou a confissão dele e um pedido de perdão? Deus abençoe. E esse é um testemunho aqui anônimo, a gente vai preservar o nome da pessoa. Pois não, veja bem, os indícios são muito fortes de que houve uma traição, né? Você não usa o seu cartão de crédito para pagar motel para um amigo. Então, os indícios são muito fortes de que houve, de fato, aí um ato de infidelidade desse marido. Porém, o fato dele ter cometido esses deslizes afastado de Deus, ou ainda não como um homem convertido, e agora convertido, dedica-se à família, dá provas de arrependimento e investe na família, eu creio que o melhor caminho para esta pessoa, para esta irmã, é exercer o perdão pleno. E o que é perdão pleno? É perdoar e não cobrar mais a dívida. Porque é o que Deus faz conosco. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. É claro que quando a Bíblia diz que Deus perdoa e não mais se lembra, não significa amnésia, porque Deus não tem amnésia. E nem nós temos. Significa que você não cobra mais. Eu diria, numa definição para mim mais linda de perdão, perdão é lembrar sem sentir dor. Você não consegue afastar isso da sua mente porque isso não depende nem de você. Você não administra se um pensamento vem ou não vem à sua mente. Mas se vier à mente, cabe a essa pessoa dizer o seguinte, essa situação está resolvida. Esse pecado está perdoado. Para mim essa dívida está paga. Eu não cobro mais essa dívida. Eu não sofro mais. Então, eu sempre defendo a tese, Tiago, que o perdão é melhor do que o divórcio. O perdão é melhor do que o divórcio. Deus nunca requereu o divórcio. O divórcio, ele é fruto da dureza do coração. E dureza do coração é a incapacidade de perdoar. Então, eu acho que o papel dessa irmã é exercer esse perdão pleno, aquietar a sua alma e desfrutar do seu casamento. Vira essa página, deixar o passado no passado. Enquanto o passado estiver se levantando como um fantasma, ela vai ficar angustiada. Sepulta o passado no passado, viva o presente, espere um futuro melhor. Pastor Hernandes, eu quero agora dar uma olhada no que o pessoal está comentando aqui nos nossos vídeos. Vamos lá. É tão gostoso fazer parte dessa família maravilhosa, Igreja do Senhor Jesus. É o comentário da Florência Oliveira. Parabéns, pastor Hernandes, a sua esposa é muito linda, que Deus os abençoe grandemente. Maravilha, é a eu vou falar isso Terezinha pra de ela Jesus, que a Tinha apareceu num dos programas aqui, né? E teve um outro comentário também falando sobre a participação aqui da Tinha. Tiago, você também é uma bênção de Deus, que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Cida Alves Santos, obrigado, Cida. Deus abençoe vocês, obrigado por nos orientar. Tuca Guerreira. Pastor Hernandes, a gente tem mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Uma pergunta muito interessante, viu? Foi a Ariane Oliveira que mandou para cá.
Graça e paz, eu me chamo Ariane e gostaria de tirar uma dúvida. O que o pastor acha sobre esses conteúdos de humor cristão, de tipo do stand-up comedy ou vídeos com piadas tiradas da Bíblia? Se forem conteúdos que não ofendam a Jesus, ou seja, contrário à Bíblia, convém assistir? Veja bem, eu acho que qualquer fator cômico, jocoso, usando a Bíblia não é saudável. Eu acho que é um uso indevido da palavra de Deus. Causa riso, causa gargalhada, não produz temor a Deus, não produz reverência, não produz edificação, não produz crescimento espiritual. Então, eu creio que os artistas deveriam repensar um pouco mais no uso do sagrado para o profano. E nós, cristãos, penso eu, não deveríamos valorizar isso, dar crédito a isso, nem ser palco desse tipo de coisa. Eu acho que isso é uma quebra do mandamento da lei de Deus, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. É uma quebra do terceiro mandamento. E nós não devemos incentivar nem participar, para não sermos corresponsáveis e coniventes com essa prática. Pois bem, muito obrigado então, Ariane, pela sua pergunta. Está aí a resposta dela. Pastor Hernandes, antes da gente ir embora, como é que vai a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Ô Tiago, a Igreja de Pinheiros, pela graça de Deus, é uma referência hoje no Brasil e fora do Brasil em alguns aspectos. Primeiro, no seu engajamento com a mídia, com as mídias sociais. É uma referência hoje no Brasil, louvado seja Deus. Está cada dia mais se aperfeiçoando nisso, porque entende que nessa geração as mídias hoje são a imprensa de Gutenberg de 1450. Exatamente. Segundo, é uma igreja que tem uma agenda muito focada na obra missionária, no Brasil e fora do Brasil. Terceiro, é uma igreja que tem uma pauta de socorro, de ajuda, de assistência social para a sua membresia e para fora. Exemplo disso são as milhares de cestas básicas que são distribuídas mensalmente. Os poços que têm sido cavados no sertão brasileiro, na África, onde há uma necessidade, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está presente. Então, é uma igreja que prega e vive o Evangelho de Cristo Jesus. Permita-me só um comentário. A gente está, a IPPTV, com estúdios novos, ampliados. Então, para você que não conhece, acompanhe a programação da IPPTV na sua casa. De repente, aí você está, não tenho o que assistir na TV. Tem sim. Coloque aí a programação da IPPTV. Tem conteúdo para as crianças, para as mulheres, para casais, para a família. Momentos com mensagens e palavras, né, dos cultos. Então, acompanhe a IPPTV, coloque aí na sua TV, na sua casa, para acompanhar, certo, pastor? É isso mesmo. Uma programação rica, uma programação de cardápio variado e 24 horas por dia no ar. E você estando em São Paulo, morando ou passando, aproveite para visitar a igreja pessoalmente na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.152. 151. Exato. Ao lado da Ponte Cidade Universitária. Exatamente isso. Chegue um pouquinho mais cedo para conseguir colocar seu carro no estacionamento, para conseguir vaga no auditório, mas não conseguindo, a gente tem os outros auditórios com os telões também. Com certeza. Cabe todo mundo lá. Eu acho que se não estiver pronto ainda, nós estamos gravando hoje, a nossa tenda talvez até já esteja pronta. Eu acredito que estiver, que sim. Daqui a pouquinho já está pronta. Enfim, de qualquer forma, acompanhe a IPPTV, acompanhe a Igreja Presbiteriana de Pinheiros nas redes sociais, você vai ficar sabendo de todas as novidades. A gente vai embora que o tempo acabou, a gente espera que você volte no próximo Trocando Ideias. Um abraço para todos. Até lá.